Shabbat Shalom. Parashat Terumah. Parashat Terumah é um pedido de doação, de presente, de donativos a um grupo de pessoas específicas. Não é qualquer pessoa. E também a Parashat Terumah é uma parashá de construtores, de engenheiros, de costureiros, de arquitetos, de paisagistas e sucessivamente. Uma parashá que envolve um serviço físico. Mas também é uma parashá que remonta o significado da criação do mundo. Vocês se lembram de Bereshit? Bara Elohim? Quando tudo começou a ter forma e sentido, foi quando a presença divina pairava sobre a face das águas e dia após dia as coisas passaram a ter forma. Houve luz, a separação das águas, da vegetação, os animais e o homem, no sexto dia, já estava pronto para repousar o Shabat. E o Shabat se tornou a testemunha, o memorial, a lembrança de que nós, judeus, lembramos ao mundo semanalmente de que a atribuição da existência pertence ao Criador do universo, ao nosso Deus. É isso que vocês e nós estamos fazendo hoje aqui, nesse sábado. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis no sexto dia, e eis que foi tudo muito bom. E no sétimo dia, ele ordenou ao homem de que descansasse no Shabat. Aí você pergunta, qual a relevância do homem? O Salmo 8 vai nos responder. O Salmo 8 diz assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste. Aí ele pergunta, o que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o recordes? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste e o coroaste de glória e honra. Foi a esse homem a quem Deus ordenou para guardar e santificar o Shabat. O homem de que o Salmo 8 diz, pouco menor do que os anjos foi feito e coroado de glória e de honra. Foi o mesmo homem que Deus, lá no princípio, disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cara do céu, nós somos importantes. Nós somos tão elevados de que às vezes nós não nos damos conta da importância que temos nesse plano de vida, de existência. Parashat Terumah, ela volta a dar sentido a essa criação. Vocês já passaram por alguma obra, uma mansão,
Uma mansão em que, em construção, todos que passam por ela para e dá aquela olhada. As colunas, a arquitetura, a engenharia e a movimentação de pessoas envolvidas naquele trabalho. A criação do mundo é isso. Deus criou o universo para nele habitar. E habitar entre os homens. Lá, no princípio, Deus disse: Adão, Adão, aonde você está? Diz que a presença divina passeava pelo jardim. E Adão respondeu: estou aqui, Senhor, escondido, porque estou nu. Aquela obra que você passa em plena atividade, com engenheiros, arquitetos, construtores, pedreiros, e todos que passam por ali dizem: vai morar alguém muito importante nesta casa. Muito importante. E de repente, você passa pela mesma obra e está tudo parado. Parou a construção. Os vãos das janelas e das portas estão fechadas com madeirentes. Não há movimento. E a construção está parada. Aí a pergunta: faltou dinheiro? O homem desistiu de vir morar aqui? O que houve? Então, a criação do mundo, a proposta divina de que Deus habitasse entre nós. Mas passa-se 10 gerações depois da geração de Adão em Noé, Deus diz ter se arrependido de ter feito o homem. Porque o homem se revelou perverso por se multiplicar o homicídio, o roubo, o desrespeito. Foi necessário destruir toda a civilização de toda a geração de Noé, exceto Noé e os seus 8 filhos. Esse é o momento em que a obra está parada. Não foi finalizada. Parou na metade do caminho. Então, 10 gerações depois da geração de Noé, aparece no cenário Avraham. Avrão olhando aquela construção e se recusando a aceitar de que houvesse vários arquitetos por trás daquilo ali. O Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus do trovão. Avraham falou: não há um único arquiteto por trás de tudo isso. E vai ser os descendentes de Avraham que vai mobilizar a presença divina para que novamente, pessoal, a Paraxá que nós estudamos na última semana, Mishpatim, a travessia do mar, que antecede Mishpatim, e Terumá, mostra a retomada da construção daquela mansão que te chamou a atenção. Pessoas trabalhando para finalizar aquela obra. Pessoas trabalhando para concluir a disposição retomada de que Deus habite novamente entre nós, entre os homens. Aí, parece irônico, não é? Mas a construção de hoje, a retomada da criação do mundo que acontece num Mishkan, numa tenda, uma tenda provisória. Uma tenda provisória, para ser construída
no deserto, onde você não tem produtividade, não tem bolsa de valores, não tem dinheiro movimentando, gente plantando e nem gente colhendo. É nesse lugar que está sendo construída uma tenda aonde a presença divina vai habitar. Eu me lembro de uma entrevista que o rabino Newton Bonder, rabino carioca, fez aquele programa Provocação da Cultura. Eu não sei o nome do apresentador. Abu Jan. E ele pergunta assim, por que não há sinagogas nas favelas? Um programa de provocação. E ele chamou o rabino para ser provocado. E ele pergunta para o rabino, por que não há sinagogas nas favelas? E o rabino respondeu, com muita classe, que sinagogas, elas atendem um grupo mínimo de 10 homens, aonde eles se encontram. E esses homens estão no dinamismo dos grandes centros, das grandes capitais, das grandes cidades, envolvidos exatamente com a dinâmica econômica e de contribuição no mundo. É ali que está. Aonde esses homens estiverem, ali terá uma sinagoga. Sempre que tiver 10 judeus, vai surgir uma sinagoga como esta que está surgindo aqui em Curitiba. As pessoas, essa semana nós recebemos aqui um judeu, ele falou, eu passo há anos aqui, em frente, nunca imaginei que pudesse ter uma sinagoga aqui. E ela passa a existir, porque surge os homens que se reúnem em torno de Torá. Então ela passa a existir. E o Mishkan, a proposta do Mishkan era uma tenda provisória. Por quê? Durante todo o período de Torá, Hashem diz assim, eu escolherei um lugar aonde colocarei o meu nome. Na Torá não havia sido revelado que Deus escolhera Jerusalém para nela construir a sua morada. O templo, o Beit HaMikdash. Isso tornou claro para Davi. Para Davi, que finalizou um período de um castigo, de uma restrição, de que ele mesmo escolheu depois de ter enumerado os homens da forma convencional. Não pelo meio shekel. E quando Davi cumpre esse período, ele tem a visão do anjo que estava sobre Jebus, de que estava sobre a fazenda de Araúna. E Davi entendeu de que ali, o monte, onde hoje é o monte do templo, deveria ser construído o Beit HaMikdash, que é o primeiro templo. E Davi chega ao proprietário da terra e diz assim, precisamos desse lugar para construir o templo. O que o fazendeiro disse para Davi? Não, meu senhor, a terra é tua, os animais que estão nela são teus, os arados, tudo que tiver aqui é teu. E Davi falou assim, não. Vocês se lembram de Avraham negociando Marpelá? Não. Eu comprarei pelo seu preço, porque eu não darei nada a Deus que não... Não darei nada a Deus que não me custe nada. Veja, Davi estava saindo de um castigo, de uma praga, de uma coisa terrível. E Deus deu opção, escolha o castigo, isso é inevitável, você vai ter que pagar essa conta. Você quer sofrer nas mãos dos teus inimigos ou que eu te mande uma praga?
foi quando Davi falou a famosa frase: prefiro 1000 vezes cair na mão do Eterno do que nas mãos dos homens, nas mãos dos inimigos. Então Davi enfrentou essa fase, e quando ele chega lá com a proposta, fala: não, o rei pode escolher o que quiser, que isso aqui é teu. E ele disse: não, comprarei pelo seu preço. Então ali passa a ser compreendido que é o lugar aonde Deus escolheu desde o princípio para fazer a sua morada, a sua habitação. Agora, essa habitação é que parece ser a ironia, porque o Criador do universo, que fez o conjunto das águas, os animais, os monstros marinhos, a complexidade dos astros, ele diz: vocês farão uma morada para mim. Tem coerência ou não? É como você está parado no semáforo com o teu carro e encosta uma Ferrari do lado e pede uma de sedacá para você, uma esmola. Faz sentido? Uma Lamborghini encosta do lado do seu carro, a pessoa abre o vidro do carro e pede uma de sedacá. Faz sentido isso? Faz sentido vocês ou nós construirmos para Deus, o Criador do universo, uma morada? Faz sentido? Faz o Mariovaldo, faz sentido para o senhor? Então veja a responsabilidade que temos de nos envolvermos com isso. É claro que faz sentido, pessoal. Lembra do Salmo 8? Lembra da proposta de Deus para o homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é a imagem de Deus? Então nós precisamos entender: Deus tem 2 olhos e uma boca, é isso? Era essa a semelhança de que ele estava falando? De qual semelhança Deus está falando? De que nós seremos igual a Ele? O caráter. O caráter. Essa é a semelhança de Deus. Essa é uma das semelhanças dos atributos, meu Deus, faltou água. De termos honestidade, justiça, compreensão, rigidez, o livre-arbítrio. Nós pensamos e nós temos os sentidos. Olha para os animais, a quem Deus na criação diz ser muito bom. Aquele homem a quem o Salmo 8 diz assim: pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Então olha para este homem em relação aos animais. Os animais ouvem, os animais veem, sentem cheiro, eles pensam, com criatividade, eles falam. Então essa é uma das semelhanças que nós trazemos. Mas a civilização de Noa não tinha esses sentidos funcionando? E por que precisou ser destruído? Porque faltou o caráter divino, a honestidade, as coisas básicas. Vocês veem que nós estamos estudando a Parashat Terumá depois de ter estudado Mishpatim. Mishpatim fala da cerca do vizinho. Mishpatim fala de você pagar
os honorários da pessoa que você chamou para trabalhar. Mishpatim fala para você não manipular os pesos, ser honesto, para você emprestar dinheiro, para você tomar dinheiro emprestado. Então, é isso que faltou na civilização de Noa. Aumentou-se o crime, o desrespeito e a imagem e semelhança de Deus foi desconfigurada. Aqueles homens daquela civilização mais se pareciam com animais do que a semelhança divina. Então, Mishpatim, as leis, os mandamentos, que é tão sagrado quanto o Shabat e todos os outros mandamentos, é isso que nos torna semelhante a Deus. E a revelação da Torá, que acontece na Parashá de Itró, é o momento em que Deus se dispõe a reconstruir aquela mansão que você viu que estava parada, sem finalizar. Mishpatim é a revelação do caráter divino, que é a sua Torá. A Torá, ela devolve ao homem o eixo para que o homem assuma o seu papel na criação. Porque o homem, tendo a semelhança de Deus, ele é co-participante, ele é co-criador. Eu sempre falo isso. O Samuel hoje, que já está com 14 anos, meu filho, quando tinha 5 anos, ele perguntou como que Deus fez o carro. Uma boa pergunta. Como que você acha, Alexandre, que eu deveria responder um cara de 5 anos que pergunta como que Deus fez o carro? Porque enquanto nós olhamos para as cachoeiras, para os conjuntos das águas e falamos, uau, quem está por trás dessa construção? Mas ele olhou para um carro e falou, como que Deus fez o carro? E aí? Como que nós respondemos para um judeu de 5 anos? Deus fez todas as coisas e faz através desse minyan, desses homens e dessas mulheres. Porque Deus começou a criação do mundo e chamou o homem como co-participante. Co-criador. O imperador romano chamou um rabino e falou, qual obra é mais brilhante e impressionante? A de Deus ou a do homem? Perguntou o sábio. E o sábio respondeu assim, a do homem é mais impressionante. O imperador falou, mas como? O rabino mandou trazer um feixe de trigo e um bolo de cenoura, desses que tinha aqui no Kiddush. Aí o rabino disse, o trigo é a criação divina, que nós rezamos, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que faz sair o pão da terra. Aí depois ele deu a obra do homem para o imperador comer, que é o bolo, o pão. Quem é que deu forma a essas coisas? Quem é que deu forma? Então nós somos co-criadores. A cura, a medicina, a física, a química, a engenharia, tudo isso, Deus embutiu naquele a quem Ele chamou para ser coroado de glória e de honra. Então, pessoal, começa a fazer sentido de você abrir a janela do teu carro e dar uma de tzedakah para o cara que está na Lamborghini. Faz ou não faz sentido? Eu vi o Silvio Santos numa programação em que aquele do Jiquiti, do baú, do roda, roda, roda lá. E de repente, quando a mulher ganhou, ela começou a glorificar, era uma cristã evangélica, ela glorificava e
Aí o Silvio Santos ri, ele falou assim, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Ela falou assim, primeira coisa, eu vou dar o dízimo. Aí o Silvio Santos falou, então você pode dar o dízimo para a Patrícia, a filha dele, que ela é pastora. Falou, não, eu vou dar para o meu pastor o dízimo. E ele deu risada, obviamente, ele estava brincando com ela. Faz sentido nós abrirmos o vidro do carro e entregar uma tzedakah para o cara que está na Lamborghini, numa Ferrari, porque é isso que está sendo pedido. Deus está pedindo para nós construirmos o lugar aonde a sua presença vai se manifestar. E toda a ciência da continuação, da criação, elas estão conosco. Aí eu pergunto para vocês, quem tem mais prêmios Nobel no mundo? Quem tem? Fala para nós, Gershon. Fala para nós, menina. Quem acumula? Vamos lá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. O povo Yehudi corresponde a menos de 3% da população mundial e detém mais de 20% dos prêmios Nobel. O povo que se perde nas frações das vírgulas, das minorias que não é defendida pelos lacradores. Essa minoria acumula prêmios na física, na medicina, na tecnologia, na arte, na literatura. Sabe por quê? Porque eles assumem com mais compreensão o seu papel nesse mundo. Eles não enxergam essa passagem aqui como sem sentido. Para todos nós tem sentido. A nossa passagem aqui, ela tem que deixar um legado de contribuição para a sociedade. O terremoto na Turquia, a Turquia, quando ela estava no mandato da Terra Sagrada, Theodor Herzl propôs de que a fortuna judaica comprasse o território de que hoje é o Estado de Israel. A terra na mão dos turcos era uma terra árida, era um feudo medieval de que não funcionava para nada nas mãos deles. E Theodor Herzl, através do Kaiser alemão, do Papa e de outros chefes de estados, falou assim, nós compramos esse território da Turquia e nós vamos consertar a finança da Turquia com a fortuna judaica. A Turquia estava falida, com a sua economia quebrada. E o califa não aceitou. As relações vão se estreitando, mas hoje o maior hospital de campanha que atende as vítimas do terremoto na Turquia é o de Israel. Todos os países mandaram ajuda, até o Brasil mandou a Corporação dos Bombeiros de São Paulo para o atendimento. Mas acontece que de todos os hospitais de campanhas, o de maior complexidade, a pessoa que perde membros, as cirurgias mais complexas, ela consegue instalar um Albert Einstein para atendimento num hospital móvel. Entenderam ou não? Aí está lá, os franceses, no Haiti, por exemplo, no Haiti, o terremoto do Haiti. Eu vi a reportagem de que todos os socorros, todos os atendimentos de grande complexidade, a pessoa que perdeu uma perna, a pessoa que está atravessado por ferros e todos esses casos eram mandados para onde? Para qual hospital? Quantos judeus tem no Haiti? Quantos?
Não tem judeus no Haiti. Israel mandou o maior hospital de campanha para o lugar onde eles não têm vítimas. Então, quando nós falamos de uma tenda móvel, aí você fala assim, eu vou alugar uma casa para minha família. Aí você aluga uma casa, aí o piso é rústico, a parede está suja. Aí você fala assim, eu vou morar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você fala, não, essa casa não é minha. Eu não vou trocar o piso, eu não vou pintar a parede, porque é provisório. Tá certo isso aí? O lugar que nós habitamos tem que ser um ambiente o melhor ambiente. Porque você começa a ter a visão do mundo a partir da tua casa. No lugar onde você passa a maior parte do tempo dormindo, você faz as suas melhores refeições com a sua família, suas meditações, suas orações são feitas dali. Esse ambiente tem que ter o porcelanato, tem que ter o revestimento de que a patroa, a esposa quer. Porque você começa a ter a visão do mundo a partir do lugar de onde você mora. Então, se você mora num lugar do chão rústico, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você não melhora isso, qual a percepção que você vai ter de construir o mundo? Qual que é a visão? Isso começa de casa. Ninguém vai se importar do lugar onde reza na sinagoga se a tua casa ela não tem um padrão de exigência que você se sente tranquilo, tanto para viver com a sua família como para receber visitas que você tem grande consideração. Você fala, por favor, na minha sala de estar. Agora, na minha sala de estar, por favor, vamos para a sala de jantar. Posso usar o banheiro? Por favor, o banheiro social. Vai hospedar alguém, você tem uma suíte. Tenham isso em mente, pessoal. A melhor coisa, primeiro, tem que ser para você. Para você. O melhor colchão, a melhor refeição, a melhor casa tem que ser a tua. O mundo começa a melhorar a partir da nossa casa. É a partir dali. Quando você tem judeus, de que eles moram bem, têm segurança, têm conforto, têm prazer no ambiente em que mora, vocês começam a entender como que é a sinagoga onde eles rezam, a empresa onde eles trabalham, o cuidado que ele tem com os funcionários. Tudo começa a mudar a partir da tua casa. Entendeu? Tudo começa dali. Nós olhamos para o prefeito, para o governador, nós olhamos para o dono da Clabin, nós olhamos para o dono de quem mais? Da Boticário, nós olhamos para o Silvio Santos, esperando que as respostas, é eles que venham mexer na nossa cidade, eles que venham mexer na nossa sinagoga. Não. A sinagoga ela tem que começar a partir da tua casa. Então, pessoal, o lugar provisório de que Deus propôs a construção desta paraxá é num deserto. Uma tenda, no lugar de que não se exige tanta. Você não tem prédios, edificações, para você usar de parâmetro. Você fala, não, eu não posso fazer um sobrado com acabamento inferior ao meu vizinho. Não cria nós criamos os reflexos. Nós vamos criando e estabelecendo os reflexos. Então, na tua frente tem um lindo sobrado, ali tem outro prédio, você vai fazer uma edificação, você já começa a usar aquelas referências para fazer a sua edificação. E no deserto? Vamos fazer um negócio com pano e uns bambu cortado e tá bom, tá certo? Terumá é uma construção no deserto, mas de alto padrão. Ela cabe em qualquer alfaville.
a tenda de Muammar Gaddafi não chega aos pés do Mishkan. Então, eu vou abrir agora o espaço aqui para o Minian fazer sua participação. Shabbat Shalom a todos nuestros internautas que nos asisten y creo que se están enriqueciendo con este estudio tan maravilloso. Aunque sea en portugués, usted está pescando algumas palabritas que usted puede entender. Bem, com licença a todos, eu queria dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Não vou mencionar o nome deles aqui por questões éticas, mas nós agradecemos muito a vocês que escolheram hoje a fazer a extensão de sua casa à nossa sinagoga. E está sempre aberta para todos vocês virem e desfrutarem disso que nós fazemos aqui. Nossas orações. Hoje não tivemos dança porque o nosso músico está doente, mas nós sempre temos uma dança muito jóia. Vamos a Paraxá. Tá bom? Já vou na Paraxá. E, bem, a Paraxá é riquíssima, riquíssima em todos os seus detalhes, mas qual é o principal motivo pelo qual o Eterno teve que determinar construir um tabernáculo, ou seja, um Mishkan, um lugar especial para ele, como disse o nosso Moré? Os povos ao redor, eles tinham nos seus templos monte de deuses, que ele rezava para um para chover, para outro para ter filho, para outro para isto, para aquilo. E Israel não tinha nada, ele só tinha essa comunhão espiritual, mas não tinha objeto. Então Deus criou algo que eles pudessem ver, pudessem contemplar, porque acima do tabernáculo, de noite havia fogo, de dia havia nuvens, de maneira que eles se surpreendiam com a presença do Eterno. E nós hoje, ao estudarmos os materiais especiais que fizeram parte da construção do tabernáculo, nos eleva a uma reverência, nos eleva a dar importância de que a habitação dele entre nós merece de todos nós essa reverência, fazendo referência à presença dele. Então, o propósito dele era fazer com que as instruções dele pudessem chegar com mais credibilidade. Só Moisés falando lá, mas eles vendo o tabernáculo, eles, sem falar naquilo que eles viram no Monte Sinai, que foi uma coisa extraordinária. Um escritor, um rabino, disse que o próprio monte subiu e andou por cima deles, de maneira que eles pensavam que iam todos morrer. E saíram, correram todos. Então, meus amados, a nossa paraxá tem muitos detalhes. Quinta-feira eu falei um pouquinho de alguns detalhes super importantes. Portanto, se você reestudar, reler após escutarmos a explicação, tantos detalhes que o nosso Moré está nos dando sobre essa construção, mais ainda vamos ser abençoados. Baruch Hashem. Quem mais? O salmo lido hoje pelo Luan Senhor, eu amo a casa em que tu moras e o lugar no qual a tua glória reside. Alguém sabe o autor, não? Senhor, eu amo
a tua casa em que tu moras, e o lugar no qual a tua glória reside. Quem falou? Davi. Davi, ele vai ter o desejo de ter ocupação na oportunidade de construir o Mishkan. Davi, ele implorou a Deus o mérito de construir o Mishkan. Eu falo para vocês, Davi, em outros salmos, ele diz que a casa dele era feita de madeiras de cedro, e a habitação da arca era numa tenda. Você vê como o padrão de vida melhorou? No deserto, os judeus vão construir as suas tendas, as suas tribos, vão se organizar. E a referência disso é a visão de que Bilã tem do acampamento judaico no deserto. Todas as vezes que nós entramos na sinagoga, nós temos a expressão da visão de que Bilã teve, do contato visual que ele teve com a organização judaica no deserto. Quando ele viu todos os acampamentos e o Mishkan no centro dos acampamentos. Como que ele disse? Matovo. Quão belas são tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Aí nós começamos a entender a pergunta feita ao Newton Bonder. Por que não existe sinagoga nas... Pode ter judeu na favela. Qualquer um de nós podemos morar numa favela. Mas a sinagoga, ela vai estar onde? Então, Bilã diz assim, quão belas são tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Porque, pessoal, não é uma discriminação, não. Vocês vão me entender. Dos 120 mil judeus que estão no Brasil, do qual a maior parte estão ocupadas em empregar pessoas, em dar oportunidade, e moram nos grandes centros, eles chegaram no Brasil, sabe como? Como muitos estão chegando, com uma sacola, com roupa, com pouco dinheiro. Acontece que as referências dessas pessoas, onde elas escolhem ficar, é que é diferente. Entenderam? O dono da Casas Bahia, como que ele chegou ao Brasil? Fugiu do campo de concentração, vendia café aos russos, e daquele dinheiro do café ele começou a comprar uísques e conhaque, vendendo café, depois vendendo uísque. No Brasil pegando móveis usados, reformando e revendendo. Uma coisa, pessoal, é o estado econômico em que nós nos encontramos. E a outra coisa é a visão do mundo que nós devemos ter. A visão do mundo. Quão belas são tuas tendas, ó Jacó, a tua morada, ó Israel. Então, a construção do Mishkan no deserto, ela vai servir de parâmetro para todos os outros israelitas construírem suas tendas da forma mais organizada que existe. E Bilã não era qualquer pessoa. Bilã era um chefe de Estado. Bilã, ele era uma pessoa que compôs a corte do faraó. Ele era aquele de que os israelitas eram o seu maior inimigo. Bilã é aquele que foi contratado para amaldiçoar Israel. E quando ele tem o primeiro contato
com as habitações israelitas é essa. Matovu Alecha Yaakov Mishnotecha Israel Vani Berov Chazdecha Avo Veitecha. Estar diante da presença divina é o que nós estabelecemos em nossa casa. Quando você recebe uma visita na tua casa, em que a pessoa se sente abraçada, aconchegante, que ela consegue relaxar, você consegue mudar até o decreto do inimigo que foi para te amaldiçoar. A presença divina. Quão bela é a tua tenda, ó Jacó. E as tuas moradas, ó Israel. O que mais que diz? É o que Davi disse: prefiro estar na tua casa 1000 vezes a estar em outro lugar. Então a sinagoga, a nossa casa, ela tem que causar isso nas pessoas. E a mudança da tua sinagoga, ela começa na onde? Se eu fosse da Universal, eu ia falar: venda a tua porta, teu carro, a tua casa e vamos fazer uma sinagoga bem linda. Certo? Certo ou não? Mas não. Se vocês quiserem ter uma sinagoga bonita, a grande sinagoga de que Bilã mude seu decreto, tem que começar lá na tua casa. Lá na tua casa. O tapete, a cozinha, a sala, o lugar que você dorme, tudo organizadinho. Daqui a pouco, você pode estar morando ali num lugar simples. Daqui a pouco aquilo ali vai te tirar dali e vai te projetando para lugares diferentes. Entendeu? Diferente. A Haftará de hoje, da Parashat Terumá, é exatamente a construção do Beit HaMikdash de que se envolve Shilomo, filho de Davi. Porque Davi não teve a permissão de construir. Davi pediu e implorou a permissão de construir o Beit HaMikdash, mas Hashem não permitiu. Tanto é que o Salmo 26, lido hoje, ele é Davi pedindo permissão para Deus. Julga-me, Senhor, pois tenho caminhado na minha mais perfeita inocência. E no Senhor eu tenho confiado e não cambalearei. Examina-me, Senhor, e testa-me, refina o meu intelecto, o meu coração, pois a tua benevolência está diante dos meus olhos. Tenho caminhado com sinceridade, em verdade, e não me sentei com homens falsos e hipócritas, não me associo. Odeio a companhia dos malfeitores e com os perversos não me assento. Lavo as minhas mãos na inocência. Isso aqui é mishpatim. Mishpatim, Davi fala assim: não estou devendo a Casas Bahia, não estou com meu nome no Serasa, não atrasei a diária do meu funcionário, paguei meu imposto, estou com a minha vida em dia. Testa-me. Ele falou: lavei a minha mão na inocência. Isso aqui é mishpatim, pessoal. O conserto do mundo, de novo. Isso nós falamos na semana passada. O conserto do mundo, de novo, começa na onde? Só depois que você for milionário, prefeito, governador, juiz ou policial? Não. Quando a Torá passa a fazer parte das nossas escolhas, das nossas opções, das nossas práticas,
Ela vai nivelando o nosso modo de vida. Agora, a nossa moradia também, ela vai se refinando a partir desse momento. Lava as minhas mãos na inocência, mishpatim. Davi está falando, Senhor, eu mereço construir a tua morada. E ele está pedindo mais, testa-me. Nenhum homem pode pedir que Deus o teste. Pois Davi, com esse pedido, foi testado com Batseba. E ele não passou. Não passou, não mereceu construir o Beit HaMikdash, e isso foi dado a Shilomo, seu filho. E quando Shilomo ele conclui essa construção que ele dedica como, e esta casa será chamada de casa de oração de todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Quando não existia o cristianismo, quando não existia o islamismo, quando não tinha as referências, Shilomo construiu essa casa e dedicou. E esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. E quando se conclui a Haftará de hoje, dessa construção, diz assim, a palavra de Deus veio a Shilomo, dizendo, quando esta casa que estás construindo, olha o livre-arbítrio que o Gershom disse. O livre-arbítrio é a condição de que Deus nos abençoa através da natureza e nos amaldiçoa através da mesma natureza. Da mesma natureza. Então, quando da conclusão da obra, do edifício, do prédio, Deus diz, quanto a esta casa que estás construindo, se me seguires os meus estatutos, realizares os meus julgamentos e observares os meus mandamentos, seguindo-os, cumprirei contigo minha palavra que falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos israelitas e não abandonarei meu povo Israel. O lugar da construção e da morada, pessoal, o Beit HaMikdash, que deixou de existir, foi construído e deixou de existir novamente. Todos nós estamos nos testes e nas provas, e devemos ter como desejo e a preocupação de você falar assim, na tua sala de estar com uma TV de 75 polegadas, com ar-condicionado, com conforto, e você ter a seguinte preocupação. Como que está a sinagoga onde nós rezamos? O que está faltando ali? Samuel, solta para os internautas uma visão, não do monte, mas uma visão ou um projeto, e um projeto é uma coisa abstrata, em que deve ser concretizada, a compra no carro, a troca de apartamentos, são coisas abstratas em que nós concretizamos. A sinagoga onde nós rezamos, você quer soltar? Pode soltar. O internauta que está em casa vai ver. Quem está aqui já até viu que eu liberei no grupo aqui dos que rezam em Curitiba, mas depois eu posso disponibilizar nos outros grupos. É o trabalho de um engenheiro sobre o ideal da sinagoga. O ideal da sinagoga não é as cadeiras de PVC num prédio sem rodapé. Nós recebemos aqui alguém se preocupou na semana passada e falou, Shemuel, a Torá ela está muito mal guardada. Nós sabemos que o Aron HaKodesh ele tem que ser o lugar mais refinado.
com tecidos nobres, com acabamentos de bordar de ouro, de prata. E a pessoa falou assim: Shemuel, você permite que eu conclua o Aron HaKodesh, onde está a Torá? Antes de Pessa? Aí agora eu estou consultando vocês permitem? Não? Alguém em casa teve essa preocupação. Entendeu? Soltou, Simão? Eles estão me ouvindo ou estão só vendo a imagem? Estão me ouvindo. Nós precisamos ter de que a sinagoga, que é o lugar onde a presença divina é atraída. Você fala, na minha casa não é? É. Mas não no mesmo nível. Não no mesmo nível. Porque o profeta Ezequiel disse, depois de termos perdido o segundo templo, ele disse que nós teríamos a presença de Deus nos pequenos templos. Nos pequenos templos da experiência que o primeiro cativeiro deu à Babilônia, as sinagogas. As sinagogas é o pequeno templo. O que precisa para atrair a presença divina? O minyan. Temos o minyan? Temos mais de 10 homens com maioridade acima de 13 anos? Temos ou não temos? Temos. Temos uma Torá kasher? Temos livros sagrados? Então, esta casa em que nos reunimos no Shabat, porque a presença divina, ela vem, nós definimos aqui o espaço, o tempo e o lugar. Onde tiver 10 homens com a Torá e no dia sagrado, que é o Shabat, o Pessa, Shivilo de Pessa, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzaret, todos esses dias são dias sagrados, aonde o portal da presença divina ele está muito mais próximo do homem. E do homem aonde? Na sinagoga. Na sinagoga. Entendeu? Então, pessoal, a nossa reforma da sinagoga vai começar a partir da tua casa. A partir da tua casa. A tua casa tem que dar a você uma sensação de conforto, de tranquilidade, de você medir isso através das visitas que você recebe. Vai medindo isso através das visitas que você recebe em sua casa. Aí, você vai começar a olhar para a sinagoga, aonde a presença divina é atraída, e ver se está tudo certo. Porque o que Deus está falando aqui em Terumá, aos israelitas, é o seguinte: de todo aquele cujo coração se move voluntariamente, trará, doará, entregará. Tem mais um outro adjetivo? Ouro, prata, pedras, tecidos, madeiras, tintas e mais, pessoal. Na Haftarah aqui, quantas pessoas se ocuparam da construção? Alguém tem empreiteira aí, teve o cuidado de ver quantos funcionários estavam ali na construção do Mishkan e também do templo na Haftarah? 30 mil para lavrar as pedras, né? Para construir, lembra não? Mais de 100 mil pessoas para construir o que foi o primeiro templo. Entendeu? Pensou, Mariová? Em ter uma empreiteira. Diz que a turma era coordenada a cada 45 homens. Aqui, ó, na Haftarah de hoje, vocês leram, pô? A cada 45 homens que estavam cuidando de todos os detalhes da construção. Tinha eletricista?
Agora tem, né? Hidráulica, todas as funções. Então, pessoal, nós estamos falando de uma coisa material, concreta, física, entendeu? E aí, para o nosso desespero, acontece que os cristãos estão fazendo coisas excepcionais. Mesmo que ele pede para o cara arrancar a porta para essas edificações. Nós não queremos isso. Sabe por quê? Porque Deus diz assim, de todo aquele cujo coração se move voluntariamente. É só desses, pessoal. Se você tiver uma reserva e falar, não tem problema não, deixa o negócio do jeito que está lá. Então não tenha dúvida, não entregue, não doe, não participe. Entendeu? Porque a Torá diz assim, de todo aquele cujo coração se move voluntariamente. Nós vamos falar mais disso na Parashá Kitsá. O que aconteceu em Kitsá foi antes do pedido de Terumá. O que aconteceu em Kitsá foi o Avodat Zará. O Avodat Zará foi feito com o quê? Com argila e gesso? Do que foi construído o Avodat Zará no deserto? Argila e gesso, não foi? Eles fizeram um bezerro de gesso lá no deserto, não foi? Não foi? Qual o material que fizeram um bezerro de... quase que eu falo. Eles fizeram o bezerro de ouro com gesso? Não. Eles fizeram com ouro. O seu Rogério, ele fala assim, eu quero vender a minha casa. Eu quero vender a minha casa porque eu quero ter participação na melhoria da sinagoga. Mas sabe por que ele tem essa preocupação? Porque ele quer deixar um legado superando o que ele já fez lá no Avodat Zará. É isso. É isso que ele quer fazer. Então, pessoal, quando nós evoluímos, de que a Torá chega em nós, nós precisamos, porque usarmos kippá, talit, kasher, que mais? Shabat, nos torna e nos dá a identidade judaica. Mas isso não significa de que as nossas crenças tenham mudado. As nossas crenças, elas precisam também usar kippá, talit e tefilim. Você não pode ser um judeu com crenças medíocres, miseráveis. Não. Você pode ser um judeu pobre, mas não medíocre. Você pode ser um judeu menos favorecido, mas não miserável. Isso nunca, pessoal. São coisas diferentes. E o que nós precisamos mudar é as crenças, as nossas crenças. As nossas crenças não pode ser cristã e nem islâmica. Ela tem que ser o quê? Judaica. Você vai fazer uma coisa no deserto, faça bem feito. Faça bem feito para você, porque se você não fizer bem feito para você, você não vai fazer bem feito para mais ninguém. Se você é um pedreiro, o teu cartão de visita tem que ser a tua casa. A melhor cerâmica, o acabamento. Se você é eletricista, você não pode acender a lâmpada em 2 fiozinhos assim, ó. Você tem que acender a lâmpada com interruptor paralelo, com interruptor com sensor. Então, essas são as crenças que nós precisamos vencer. Não! Vamos sentar no chão mesmo, porque nós temos que ser humilde. Isso não é ser humilde, é ser miserável. Isso são crenças, pessoal. São crenças que não contribuem
com você, não vai contribuir com o ciclo em que você faz parte. Nem na tua escola, nem no teu trabalho, nem na tua sinagoga, nem na tua cidade. É isso que nós precisamos ter. Você ter prazer de viver, prazer de existir, prazer de receber as pessoas, prazer do Shabat, prazer de se alimentar bem, prazer de se vestir bem. Compre roupas boas, compre roupas caras, se vista bem. Melhore o teu carro. Pode melhorar o carro? Pode, vamos melhorar. Isso é vencer as crenças. Porque aí nós vamos tendo uma visão de tudo aquilo que nós precisamos fazer de bom para o mundo. E o mundo começa a melhorar do lugar de onde nós estamos. Da nossa casa, da nossa sinagoga. Você vai estar lá na escola vendo as pessoas pichando a parede, aquilo vai te incomodar. E na sinagoga onde você tem participação, você fala assim, vamos melhorar. Vamos começar pelo Aron HaKodesh. Vamos começar pelo lugar que nós sentamos e colocamos os nossos sidurim nos bancos e nas cadeiras. Está certo isso? Está tudo certo para nós? Aonde você coloca o livro sagrado? Lá na tua casa. Nos lugares mais elevados. Nos lugares mais bonitos. Então, se o Aron HaKodesh for enfeitado, aí a sinagoga vai tomando forma. Sabe por quê? Você coloca um porcelanato na tua casa com a parede suja. Combina? Combina ou não? Aquele porcelanato que reflete a tua imagem, assim, mas a parede está suja. O que o porcelanato vai forçar? Entenderam? Como nós vamos transformando? Aí você coça a cabeça e fala, agora eu vou ter que pintar a parede. Então alguém vai mexer no Aron HaKodesh e outras coisas vão se movimentando, porque as coisas vão se transformando. As coisas vão se resolvendo. Né? Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Eu vou colocar nos grupos ali o projeto da sinagoga. É um projeto, ele é abstrato. Ele só existe num papelzinho e agora digital. Mas quando ele passa a existir um projeto, ele está desafiando todos vocês. Está desafiando todos nós. Porque aquele é o ideal do lugar aonde nós rezamos. Aquele é o ideal do lugar aonde Bilã vai entrar para te amaldiçoar e vai falar assim, quão belas são tuas moradas, ó Israel. E eu, confiado na multidão da tua misericórdia, entrarei em tua casa e prostrar-me-ei ante o teu sagrado santuário. É isso que você tem que mover nas pessoas que te odeiam. E se você mediu isso nela, é porque você começou a transformar o mundo em que você está vivendo. Nós começamos a transformar o mundo. Tá? Se onde você está não tem sinagoga, não tem sinagoga, tudo bem. A sinagoga vai nascer de um minyan. Tem minyan? Tem minyan. Então não importa onde vocês vão rezar, porque aí aquilo vai começar a melhorar a partir de um minyan. Não tem minyan, vocês têm que se mudar para o lugar onde tem, não é, Mariovaldo? Mariovaldo, vindo de Pires do Rio Goiás, para São Paulo, lá para o interior de São Paulo. E de Bauru, ele está se mudando para Curitiba para ter um minyan e uma sinagoga para rezar. Entenderam? É isso que temos que fazer. Ah, não há possibilidade de ter um minyan nessa cidade, então você tem que sair daí. Você tem que ir para um lugar aonde você possa se juntar a um minyan para rezar. A tua vida vai começar a melhorar. Entendeu? Dr. Ramos Gershon, teve contato com ele. Aquele homem nos segue há muito tempo, com todas as práticas, com a sua família, teve participação na compra dessa Torá, ele ajuda nessa sinagoga aqui, porque lá ele não tem sinagoga.
Lá prevalece só a idolatria. O que ele está se mobilizando? Para trazer a família dele para um lugar onde tem sinagoga. E é isso que todos os outros devem fazer. E aí, pessoal, o Shabat vai tendo sentido. Todas as outras coisas. E nós vamos ter um lugar no mundo em que você deixa o seu legado, o seu papel. O nosso judaísmo, no olhar alheio, ele passa a ter importância. Quando vocês estiverem em São Paulo, existem algumas sinagogas abertas para visitação. Várias sinagogas são abertas para visitação. Entrem. Coloque as mãos. Normalmente essas sinagogas estão vazias, elas estão ali para visitação. E vocês vão entender. E enxergar cada judeu que reza ali. Você vai falar que esses judeus moram no Alphaville, esses judeus moram nos lugares mais nobres. Por quê? Porque eles deixam ali as suas lembranças. Quando vocês estiverem em Recife, no Pernambuco, visitem a Carral Tsur, a primeira sinagoga das Américas, o primeiro Mishkan. Visite. Se tornou um memorial, se tornou um museu. A Carral Tsur. Já estive lá 3 vezes. Lá eu consigo enxergar os judeus do século XVI, quando construíram o mikve, os móveis, de que as pessoas não poupavam. Porque eu vou finalizar agora com essa compreensão. Tudo que nós somos, pessoal. Nós somos nada. Nós somos o quê? Pouco menor do que os anjos. Começa a mudar a tua crença aí. Mude a tua crença aí. Nós somos tudo. Terumá, que está pedindo ouro, dinheiro, euro, dólar, reais, prata, pedindo isso. Pedindo o que você tem, o que você trabalhou e conquistou. A Parashá Terumá está querendo mexer no teu bolso, assim, ó. Mas no bolso de quem que ela quer mexer? Só dos que se movem voluntariamente. Só. Ela não invade, ela não pega daquilo que você não quer liberar. Só aquilo que você quer ceder. Então é o seguinte, quando nós damos alguma coisa, para o Hospital Boldrini, para o Hospital Pequeno Príncipe, para o Hospital de Câncer, você está tirando do teu recurso para uma causa, Você está ajudando uma causa. Quando você tira do teu recurso o ouro, a prata que está ali no teu bolso, e você fala assim, eu vou pôr para a sinagoga, não importa qual é a sinagoga. Você está colocando lá para a sinagoga. Você está tirando da escola do teu filho, você está tirando da prateleira lá da despensa, e você está entregando aquilo ali para a tua sinagoga. Certo? Quando você entrega lá aquilo que você separou para entregar para a sinagoga, e você entregou para a sinagoga, todas as outras coisas que pertencem a você, elas passam a ter uma santidade. O teu carro, o teu apartamento, o teu sítio, a tua fazenda, o teu barco, a tua iate, a tua parnassá, a tua loja, o teu comércio, até os teus clientes, torna-se sagrado.
o que não acontece quando você doa lá para o Pequeno Príncipe, para o Boldrini, para o Hospital do Câncer, porque se está, é nobre, é uma tzedaká, é uma causa justa e deve ser feito. Mas nunca será a mesma coisa de que quando você dedica, você fala assim, isso aqui é para melhoria do Mishkan, do tabernáculo, do templo, da sinagoga. Então você estende a santidade do Aron HaKodesh até ao ambiente em que você mora. Porque foi o que o Bilam disse. Quão bela é a tua tenda, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Então o lugar onde você mora, que é o endereço, conhecido pela Copel, pela Sanepar, pelos Correios, pelos seus vizinhos e seus parentes, aquele lugar, ele estende sobre ele a importância que tem a sinagoga. Por isso que Davi desejou. E Davi desejou, não é só do fundo do coração, não, do fundo das suas economias. Porque quando você começa a entender a missão de Shilomo, ele já começa a trabalhar com toda a reserva deixada por Davi. Toda a reserva deixada por Davi. Não é, seu Rogério? Toda a reserva deixada por Davi. E aqui ele vai colocar os tributos. Na hora que você tem um projeto, pessoal, para transformar uma coisa, se você olhar para o que não tem, não tem. Você tem que olhar só para o que você tem. E essa é a mudança de crenças. Essa é a mudança de crenças. Entendeu? Então você estende e torna sagrado tudo aquilo ali. Entra na sinagoga Kahal Tsur e qualquer outra sinagoga e você vai conseguir enxergar a casa de cada um dos judeus que você não está vendo ali. Elas fazem parte daquela energia, elas fazem parte daquela coisa. Entendeu? Aí a pergunta que o Abu Jani jamais vai entender do Newton Bonder. Por que que as sinagogas não são feitas nas favelas e nos morros? Começa das crenças. Juan Pablo. O que dizem nossos sábios? Pergunto para o senhor, qual é acerca de nossos bens materiais? O senhor está perguntando para mim. Claro. Isso está em Pirkei Avot. A Messorá é a proteção dos mandamentos, que são as tradições. A proteção da fortuna, o Rabino diz, é o dízimo, é o maaser. É a proteção da riqueza. Outra coisa em lógica. Porque quando você tem 1.000 e você entrega 10%, você tira 100 e você fica com quantas? Vamos lá, os matemáticos. 900. Ei! Melhorou, está melhor que o Haddad já. 900. E como que você diz que dos 1.000 que você tinha, tirou 100 e ficou com mais? Está certa essa conta? Ah, é uma coisa ilógica, entendeu? Não tem razão. Você tem 1.000, você tirou 100, você não ficou com 1.100, você ficou com 900, você ficou com menos do que você tinha. Mas a matemática é outra, pessoal. É como se você tem um... Quem aqui tem... Quantos de vocês têm negócio próprio ou sociedade? O que nós somos, lembra? Pouco menor do que... E depois, o que é maior do que o homem? Os anjos. E depois, o que é maior que os anjos? Hashem é o teu sócio. Hashem é o teu sócio. E ele deu todo o empreendimento para você. Ele te deu um prédio com funcionários, com contrato, com entrada. Ele fala assim, ó, quer ser o meu sócio? Você fala, quero. Aí ele fala assim, então...
de todos os rendimentos, você fica com 90 e eu fico com 10. Mas o investidor foi quem? Quem é o investidor? Hashem. Pirkei Avot, que é o que o Pablo provocou aqui, de que o dízimo é a cerca da fortuna, é que nós vamos entender nessa lógica. Eu acho que é do Rabino Akiva. Vamos entender lá em Pirkei Avot depois. Eu te dou as referências. Então ele diz assim, na metáfora lá de Pirkei Avot, que o fazendeiro já idoso falou para o filho, você vai assumir toda a produção e eu vou morrer. Então, compreenda, das 1000 sacas da colheita eu dou 100 de dízimo, de maaser. Aí o filho assumiu os negócios e de fato colheu 1000 sacas. Ele pegou e doou 100 como seu pai ensinou. Na outra colheita, 1000 sacas. E ele doou 100. Na terceira colheita ele falou, vou doar só 90. Na outra colheita ele colheu 900 sacas e não 1000. Aí ele disse, já que eu colhi 900, agora eu vou dizimar 80 e não 90. Na outra colheita ele colheu quantas? 800 sacas. E assim até que ele chegou, a colheita dele chegou a 100 sacas. Sabe o que isso significa? Falência. Ele faliu. Aí o banco estava tomando suas terras, suas máquinas, e os seus parentes judeus foram visitá-los com roupas de Shabat. Entraram com a Amarok, com a Hilux, com o Dodge Ram, e foram entrando os parentes lá na fazenda que já estava penhorada. Ele, muito humilhado, e falou assim, vocês vieram debochar de mim. Eles fizeram assim, não, nós só viemos te lembrar que quando você era o fazendeiro, Hashem era o Cohen. Agora, você é o Cohen e Hashem é o fazendeiro. É a inversão da sociedade, pessoal. Quando você põe a mão naquilo que pertence ao teu sócio, você está falando para ele assumir 90% que ficava na tua mão e de que você quer ficar só com as 10% que ele se dispôs a ficar. Entendeu? Então qualquer empresário, qualquer pessoa, em sã consciência, ela abrir mão dos seus lucros, tudo bem. É por isso que Pirkei Avot diz que o maaser, o dízimo, ele é a proteção da fortuna. E isso também é crenças. São crenças, né, daquilo que nós aprendemos e somos. Somos quem? Somos importantes. Somos relevantes. E temos potencial de contribuir, de construir e de edificar. E que com caráter de Torá, honestidade, paciência, compreensão, não fazendo fofoca, não aceitando fofoca, nós assumimos a semelhança divina e essas coisas começam a refletir naquilo que somos e naquilo que temos, pessoal. Aquilo que temos diz muito sobre nós. Você tem uma Lamborghini, o que a Lamborghini diz sobre o cara que está ali naquela esquina? Aí você pensa, ele é um empresário, ele é um cirurgião, ele é um magnata, ele é um executivo, é isso que diz. Não é isso que diz? Você nunca viu a pessoa, mas quando ela está dentro de uma Lamborghini, o que isso diz? Ô Danilo. 3,17, Danilo. Abra para nós, eu estou sem o Sidur aqui. 429 do Sidur, vamos lá. Quem que é o rabino mesmo que fala, Danilo? Akiva. Rabi Akiva. Então você que tem o Sidur, abra na página 429. Pode ler, o Aharon.
O verso 17, no Sidur. Rabi Akiva dizia: as brincadeiras e a ligeireza do espírito conduzem o homem à libertinagem. O mesmo dizia: e a Massoret, tradição, é a defesa da lei divina. O dízimo constitui a defesa da fortuna. As promessas defendem a abstinência. O silêncio é a defesa da sabedoria. Olha aí. Então, Rabi Akiva, Rabi Akiva, ele foi o professor de Shimon Bar Yochai. Né? Então, pessoal, essas é as crenças a serem vencidas. Né? As crenças a serem vencidas. Então, mediocridade e miséria, ela está em diversos comportamentos que precisam ser substituídos. Entendeu? Gershon. Só lembrando isso que o Rosh está falando, nós acabamos de ler aqui no Pirkei Avot, a sabedoria de Rabi Akiva, que até os 40 anos de idade não estudava nada de Torá. Ele não era religioso e nós, pelos escritos sagrados, nós sabemos que antes dele mudar completamente a vida dele, ele tinha, na verdade, raiva dos sábios da Torá. Ele via um sábio e tinha vontade de mordê-lo, como a Torá fala, como um jegue, como um burro morde, com tamanha força. Uhum. E ele mudou totalmente a perspectiva dele, os costumes, a tradição, o jeito como ele conduzia a vida dele aos 40 anos de idade e se tornou um dos maiores sábios do nosso povo. Então aí mostra também que está na hora da gente começar a mudar também de atitude, assim como o Rabi Akiva. Nunca é tarde. Né? 40 anos de idade foi quando ele teve a iniciativa de se tornar um dos maiores sábios de Torá. O Talmud diz que Moshe Rabbeinu teve a oportunidade, no período que esteve no monte, de subir, de ter a permissão de ir à frente do seu tempo e de se assentar entre os alunos do Rabi Akiva. E quando ele voltou, Hashem perguntou: e aí? Isso eu vou falar em outra porção. Isso eu vou falar na outra paraxá. Tá bom? Então, pessoal, Terumá não é o Edir Macedo falando com vocês, não. Não é. Porque ele mandaria você vender o que não tem. Terumá mexe com pessoas espontâneas. Espontâneas. Você quer ver uma sinagoga rica? É porque os judeus que rezam nela são o quê? Ricos. Entendeu? Então vamos mudar o nosso comportamento, a nossa postura, de que isso venha a se refletir em todas as outras coisas do que nós somos. Você fala assim, pro Bilan lá que trabalha com você, você fala assim: sou judeu, posso visitar a tua sinagoga? Pode. A tua sinagoga tem que refletir o que você é. Entendeu? Tem que refletir. Então, para cima, pessoal. Mudando as crenças. Mudando as crenças com 40 anos. Ou seja, não é tarde. Não é tarde. De mudar toda a nossa vida. Moshe Rabbeinu foi redentor com quantos anos? 80. Ele teve mais 40 anos para fazer o que fez. É tarde. Qual a tua idade, Rogério? Não pode falar, né? É a tua idade. Qual a sua idade? 70. 70 anos. Você está cobrindo a oferta, Rabi? O Rabi ganhou aqui, ó. Então, 80 anos foi quando Moshe Rabbeinu foi chamado para fazer o que fez. 40 anos na corte do faraó, 40 anos como pastor em Midian e 40 anos como líder, por meio de quem Hashem revelou a nossa Torá, né?
que é a oportunidade de mudança. Foi a partir dele que aquela construção que estava parada está sendo retomada. Como que está a tua construção? Como que está? Pergunta para tua esposa. Como que está a nossa casa? O que precisa melhorar? Né? Aí sim. Vamos retomar a partir da nossa casa. Quero convidar o Razan, agradecendo a todos vocês pela paciência. E vamos para o Kiddush de Shabbat. Forte abraço, Giovanni Ramos, a você e toda a sua família. E vamos para cima, tá bom? Então está lançado o desafio da Casa dos Meninos, sim. Esse projeto, você pode fazer parte dele. Você pode se tornar parte desse projeto que vai mudar o layout da nossa sinagoga. E isso começa a partir do Aron HaKodesh. Isso começa a partir do lugar onde nós sentamos, que essa casa seja um Beit Midrash, uma casa de estudos, que ela seja uma Beit Tefilá, uma casa de oração, e que ela seja o lugar da presença divina, que é a nossa sinagoga. Certo, Shirá? Riqueza, prosperidade, alegria, e é isso que é dito. E para os judeus, vamos lá, todos vocês, e para os judeus, foi isso luz, alegria, regozijo e preciosidade. E assim seja conosco também. O cálice da salvação alcançarei, e o nome do Eterno proclamarei.